Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou o Dr. Rodney Rocha e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Interessante para você que pretende ser um político, interessante para você que pretende um cargo público, seja ele de nomeação ou um cargo concursado. Então nós vamos tratar hoje dos princípios constitucionais da administração pública. Esse princípio é muito importante, está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal, principalmente no caput dele, no começo do artigo. Pois bem, imagine que você é uma pessoa que pretende um cargo público, mas assim, você acredita que na administração pública, você acredita ou até desconhece que na administração pública você pode fazer o que bem entender. Existe um paradigma, um pensamento de que o funcionário público ele simplesmente faz o que quer, chega a hora que quer, faz o que achar que deve fazer, né? Não tem ninguém fiscalizando o trabalho dele, portanto ele é uma pessoa livre, ele só ganha dinheiro do Estado. Está errado, porque nós temos muitas funções a executar. Eu sou funcionário público e o funcionário público trabalha bastante. E só para que você tenha conhecimento também, a boa parte dos funcionários públicos regidos por estatuto, não CLT, né? Ele tem muitas responsabilidades e não tem os direitos trabalhistas. Nós não temos FGTS, nós temos 13º e férias, isso nós temos, mas FGTS, por exemplo, nós não temos. Isso significa que se a gente for exonerado, a gente não terá direito a nada, a não ser aqueles dias trabalhados, tudo bem? Então, vamos ter um pouquinho de sensibilidade com o funcionário público, até mesmo porque ele precisa obedecer alguns princípios. E o funcionário público nós podemos dizer que são os políticos, são os cargos que a administração nomeia, são pessoas que prestam um serviço público, talvez até um estagiário, por exemplo, de um fórum, por exemplo, ele também é considerado funcionário público para alguns efeitos. Portanto, importante o conhecimento desses princípios para aqueles que pretendem ser políticos, para aqueles que pretendem ser funcionários públicos, nomeados ou não, tudo bem? Então, vamos lá. O artigo 37 da Constituição, ele fala os 4 princípios basilares. 5 princípios basilares. O princípio é aquilo que é um alicerce. Dali sairão leis, né, sairão decretos. Além de tudo isso, ainda tem a questão da postura do funcionário público no exercício de sua função. Então vamos lá, ele fala assim, primeiro, a administração pública ela só pode fazer aquilo que esteja dentro da lei. Ora, isso parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Por quê? Porque se a gente pensar que uma relação entre particulares, ou seja, duas pessoas físicas, vamos colocar assim, tá? Uma relação entre duas pessoas físicas, um contrato, por exemplo, ele pode ser feito, eles podem fazer tudo que não seja proibido. Tudo que não seja proibido. Não significa que uma determinada cláusula não pode ser anulada. Ela pode ser anulada. Já quando você trata de administração pública, alguns princípios devem ser obedecidos. E o princípio principal é que a administração pública, ao contrário do particular, que pode fazer tudo que não seja proibido, via de regra, né? A administração pública, ela tem que fazer somente o que a lei permite. Então, o funcionário público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, esses princípios são importantíssimos quando você trata, por exemplo, estamos em época de eleição, então você pode analisar o seu candidato já com questões no dia a dia. Se ele age de acordo com a lei, né, já é um indicativo de que ele tem um perfil para poder atuar na administração pública. Quando você for escolher o seu vereador, o seu prefeito, ele age de acordo com a lei?
age. Então, se ele age de acordo com a lei, então tudo indica que ele obedecerá ao princípio da legalidade quando ele exercer a função. Então, ele no exercício de função deve obedecer o princípio da legalidade. É o primeiro princípio. Ele só poderá fazer aquilo que está na lei, aquilo que está descrito na lei. Tudo bem? O segundo princípio é o da impessoalidade. Então, vamos lá. Se você tem vamos dizer, um desafeto, e essa pessoa, por acaso, ela será atendida por você no fórum ou em qualquer lugar que você trabalhe. Você pegará um determinado procedimento dela, daquela pessoa que é o seu desafeto ou o seu melhor amigo. Você não pode agir favorecendo ou prejudicando aquela pessoa. Você deve ser impessoal, como se aquela pessoa fosse qualquer uma outra da face da terra. Então você olha lá, lê o nome, é o Rodney, esse cara eu adoro ele, então eu vou favorecê-lo aqui. Não, você não pode fazer isso. Ah, esse cara é o Rodney, eu detesto ele. Então, aí você vai lá e promove um ato e que vai prejudicá-lo através da sua função pública. Você também não pode. Então, pegou alguém lá, seja seu afeto, desafeto, um familiar, alguém que você teoricamente tem uma relação, seja ela amistosa ou não, né? Você não pode favorecer aquela pessoa, muito menos com interesse financeiro. Que aí já iremos até para a questão do Código Penal, né? Iremos lá para corrupção, iremos para outras coisas lá, né? Prevaricação, mas o importante é você saber o princípio, porque as demais leis obedecerão esses princípios. Primeiro, legalidade, fazer tudo que está escrito na lei, só pode fazer o que é previsto em lei. Impessoalidade, você não pode levar em consideração aquele que ali está, fornecer uma informação. Parece um princípio bobo, mas não é, porque tem funcionários que têm informações privilegiadíssimas, né? E essas informações podem ser repassadas a interesse de uma empresa, por exemplo, e uma simples informação pode gerar uma perda ou um ganho de milhões de reais. Então, isso não pode ocorrer. Princípio da impessoalidade. Imaginemos que você seja um policial e você pega o seu amigo, né? O correto é você levar esse amigo e conduzir de acordo com o procedimento que manda a lei, pela legalidade. E não é porque ele é seu amigo que você vai favorecê-lo ou desfavorecê-lo, tudo bem? O segundo princípio é da moralidade, ou seja, os atos devem estar pautados dentro de uma moral, dentro de uma lógica, né? Você não pode cometer coisas imorais, como por exemplo, pedir propina, né? Você não pode se apossar de coisas que você detém ali o poder. Por exemplo, se você for um delegado, por exemplo, você pegar ou você quer ser um delegado e aí você pega uma questão, uma Ferrari, por exemplo, e você favorece uma pessoa para ser o guardião daquilo ali, ser o fiel depositário daquele bem, né? Porque às vezes acontece, a justiça determina o fiel depositário de alguma coisa. Aí como é uma Ferrari, vou colocar o meu filho, meu primo. Não, você não pode. Você tem que fazer as coisas de acordo com o que está na lei, sendo impessoal, obedecendo-se os princípios da moralidade. O quarto princípio é o princípio da publicidade. Os atos da administração pública devem ser públicos. A maioria deles são descritos no Diário Oficial e, portanto, isso é uma forma de publicidade. Então, mas tudo deve ser às claras, o máximo de coisas. Há coisas que não há como ser às claras por conta da natureza da própria coisa, mas aí são casos à parte. Na grande maioria dos casos é tudo público, tanto que existe o portal da transparência, por exemplo, que você consegue verificar os vencimentos, quantas pessoas receberam, quanto se gastou com determinado item na saúde, na educação e assim por diante, tá bom? E o quinto princípio é o da eficiência.
A eficiência está ligado a você fazer as coisas com a maior celeridade possível, né? Dentro de uma lógica de trabalho que permita a eficiência da administração pública, para que ela seja eficiente, para que ela dê retorno. Então, se você atrasa o processo de alguém, se você comete um ato, que às vezes nós temos que fazer algumas coisas, temos que tomar umas decisões ali, e essas decisões, às vezes, elas podem prejudicar o andamento de um processo, prejudicar o andamento de um procedimento. Pode acontecer muita coisa se você não observar o princípio da eficiência. Então você tem que tomar uma decisão, às vezes, que você... uma decisão em que você tem a discricionariedade, ou seja, existe um limite de ação que você pode atuar, não é uma situação quadrada, né? Então você tem que prezar naquele momento por aquela que seja mais eficiente. Então eu espero que eu tenha sido claro. Os princípios da administração pública, os princípios constitucionais da administração pública são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Pense nisso. Qualquer pesquisinha rápida na internet você consegue saber um pouquinho mais sobre esses princípios. Pense bem na hora de escolher o seu representante agora nas eleições de 2024. Eu fico por aqui, um forte abraço e muito obrigado.